Pronto, voltamos aqui para continuar falando de economia e para principalmente falar de crise econômica e crise na Grécia agora, não é isso? Você já entendeu direitinho, tá, gente, o que são títulos públicos, o que leva um país a entrar em crise? Nós vimos a questão do limite, do teto, dos gastos. Mas, professor, como é que aconteceu a crise na Grécia? Gente, é o seguinte, a Grécia, ela investiu nas Olimpíadas. E antes que você venha falar, a Olimpíada é coisa ruim, esporte... Não, calma lá. Vamos lembrar que o mundo mudou muito em pouco espaço de tempo. Então, até o final da década de 90, basicamente, até o início do ano 2000, da primeira decênio do século XXI, a principal forma de propaganda que o país tinha era através dos esportes. Se mostrar para o mundo. Então, uma Copa do Mundo e uma Olimpíada, o mundo inteiro estava de olho em você. Era isso. Hoje não. Hoje em dia, talvez isso não seja mais tão eficiente quanto antes. As telecomunicações espalhou. Você tem o mundo na palma das suas mãos. Mas até então era assim. Então, um país, quando investia em Olimpíada, ele fazia o quê? Ele pegava dinheiro, investia, mas sabia que teria um retorno. Por que isso? Porque as pessoas iriam. Se mostraria para o mundo, depois ela iria atrair turista, e turismo é um dinheiro limpo. É isso. No Brasil, por exemplo, eu escrevi um artigo em 2013 que eu já falava que o melhor da Copa para o Brasil era antes da Copa. Por quê? Porque movimentou toda a economia. Movimentou a economia que ajudou com que o Brasil não entrasse na crise, como nós mostramos no bloco passado. Porque enquanto o mundo estava com desemprego, o Brasil estava com transposição do Rio São Francisco, o Brasil estava com o PAC, Programa de Aceleração e Crescimento, e o Brasil estava com a obra da Copa. Obras da Copa e obras das Olimpíadas. Então, com isso faz o quê? Você gera emprego. Qual era a ideia? Durante a Copa você atrai turista. E após a Copa, as empresas continuariam contratando porque ele tem que atender o turista. Os hotéis estariam lotados atendendo turista. Por isso, teoricamente, nós tivemos 12 sedes espalhadas em vários estados que tinham que mostrar o Brasil para o mundo. Hoje a gente se pergunta, como é que faz um estádio na Amazônia? Nem para o boi garantido lá, o bumbódromo, não serve, porque lá já tem um bumbódromo garantido e caprichoso. Como é que faz um estádio no Mato Grosso para estocar soja? Porque, na verdade, o estado do Mato Grosso, a Arena Pantanal, hoje, ela serve como sala de aula. Porque o estado lá não tem dinheiro para fazer sala de aula. O dinheiro do estado daria para construir 200 escolas. Mas não, construir um estádio. Para quê? Em Brasília, a capital do país. Tudo bem que a capital do país tinha que ter um estádio. Mas pegou um estádio quase 2 bi e está um ano parado. Não tem um evento sequer no estádio. Parado. Então podia ter feito uma coisa mais modesta. Mas tinha que mostrar para o mundo. Na Amazônia tinha que mostrar para o mundo. É por isso que normalmente as Copas têm 8 sedes, o Brasil são 12. Para que isso? Para depois você atrair turista. Como é que eu falo do Brasil e não mostro Pantanal? Como é que eu falo do Brasil e não mostro a Amazônia? Então precisa atrair o quê? Turista. Então lembre-se disso. Mas qual é o problema? Quando a Grécia fez isso, ela pegou dinheiro, vamos fazer as Olimpíadas. Mas ela tinha dinheiro? Não tinha. Então o que ela faz? É vender títulos públicos. E agora começa a brincadeira. A Grécia, gente, ela vende título público. O Brasil, quando vende, ele tem qual sobrenome? Brasil. Brasil e Brasil só. A Grécia, quando vende, ela tem um outro sobrenome. Qual? União Europeia. Então, vê se pega com muito mais corpo, é muito mais forte isso aí. União Europeia. Mais um pouquinho. O Brasil vende títulos em reais. A Grécia vende títulos em euro. Então, vê se agora dá uma segurança maior. Então, o que acontece? As pessoas vão comprar título? Vão. Vão comprar título. Então, o governo da Grécia faz o quê? Pega esse dinheiro e investe aonde? Nas Olimpíadas. Qual é a ideia? Depois eu vou ter o retorno, eu pago o título. Só tem um problema. Qual? O governo da Grécia ele foi inconsequente. Ele foi irresponsável. E vai fazer o quê? E, na verdade, ele vem sendo inconsequente e irresponsável desde a década de 70. Que ele vem vendendo títulos e vem fazendo o quê? Gente, dando aumento de salário do servidor público. Isso mesmo. Ele dava aumento de salário do servidor público. Só que o aumento de salário não é só hoje, é hoje, é amanhã, é depois, é depois, é depois. Então ele vem fazendo o quê? Vem gerando cada vez mais títulos, e mais títulos, e mais títulos. E o pior, faz a Olimpíada e logo após vem a crise econômica 2008, 2009. E com crise econômica alguém viaja, com crise econômica, gente, alguém vai fazer turismo? Então aí você afeta a Grécia mais ainda. E ela vai ter o quê? Ela vai ter a sua crise aumentada.
E ela chega a dever tanto, dever tanto. Nós vimos aí no bloco anterior que o Brasil hoje deve em torno de 80% do seu PIB. A Grécia chega a dever algo em torno de 175% do PIB. Bater na casa de 180% do PIB. Como é que paga? Não paga. Não paga. Mas um país pode ficar sem pagar? Não pode. Como é que ela resolve isso? Ah, professor, é simples, faz igual o Brasil, vai na casa da moeda e fabrica dinheiro. O Brasil pode, a Grécia não pode. E por que o Brasil pode? Porque o Brasil, gente, não tem moeda única com ninguém, é só a nossa. Tá? A Grécia não, a Grécia participa da zona do euro. A emissão de euro é realizada pelo Banco Central, que fica na Alemanha, tá? E ela que regulamenta a emissão para toda a União Europeia. Então, não dá para emitir. Então, qual a solução que a Grécia tem agora? Qual a solução? Vende título público? Já está endividado, não pode vender mais. Ninguém nem compra. Qual que é a solução? Agora sim, pegar dinheiro com a agiota. Com quem? Com o FMI. Qual é o problema? É que a Grécia deve tanto, que só o FMI não dá conta dela. É por isso, gente, que vai formar um grupo chamado de Troika. O que vem a ser Troika? Troika é uma palavra russa que significa carroça, carruagem, trenó, tá? Que puxado por 3 animais igualmente alinhados. Então aqui você tem, toda vez que você for no Google e digitar lá a palavra Troika, vai aparecer para você a imagem de uma carroça, de um trenó puxado por 3 animais igualmente alinhados. Quais são esses 3 animais? O FMI, o Banco Central Europeu e a Comunidade Europeia. Quem é que está dentro dessa Troika, dentro dessa carroça? A Grécia. A Grécia sendo puxada. Só tem um detalhe, qual, gente? A Troika chega para a Grécia e fala, Grécia, eu te empresto dinheiro, mas tem algumas condições. Quais? Eu te empresto dinheiro, mas você tem que fazer o quê? Você tem que demitir servidor público. Ah, eu não aceito. Grécia te empresta dinheiro, mas você tem que fazer o quê? Reduzir o salário do servidor público. Tem que fazer o quê? Reforma na Previdência. Fazer o quê? Austeridade fiscal. Você arrecadar cada vez mais e gastar cada vez menos. E aí, aceita ou não aceita? Ah, eu não aceito isso. Gente, você acha que a população vai aceitar isso? De jeito nenhum. A população foi pra rua, dá porrada, quebra tudo. Tá? Mas a população faz o quê, gente? Aceitou isso? Não aceitou. Mas teve jeito? Teve solução? Não teve solução. E aí a Grécia teve que fazer esses cortes. Qual é o detalhe? Que quando ela faz esses cortes, tá? Vai gerar crise? Vai gerar desemprego? Vai. Eu gosto muito dessa charge aqui, ó. Dívida, desemprego, falta de expectativas. Eu já passei por tudo que a Grécia está passando. Gente, isso é verdade. Nós passamos isso quando? Na década de 80. E eles estão passando aonde? Quando? Agora. Então é crise de desemprego. E o Estado tem que fazer o corte? Tem que fazer o corte. E a população aceita? Não. Foi pra rua e fez o quê? Quebradeira geral. Mas adiantou? Não. O governo da Grécia teve que fazer esses cortes. Teve que aceitar essa imposição de quem, gente? Do FMI, da Troika. Qual é o detalhe? Você acha que a população gosta disso? Não. Na primeira eleição que teve, você acha que a população vai reeleger esse governo ou vai tirar? Tirou esse governo. E elegeu quem? Um partido de extrema esquerda. Se fosse o Brasil, seria a mistura do PSTU com o PCO. Isso mesmo, tá? Um partido de extrema esquerda que falava o quê? Eu não aceito isso, tá? Então olha só aqui, gente, a extrema esquerda, ela vai fazer o quê? Ela quer a redução substancial do que a Grécia deve em resgates. Tá? E ela ocupa 151 lugares, tá? E dispõe da maioria do Congresso grego, que é de 300 lugares. Então, que ele conseguiu mais da metade. Sem falar dos outros países em que poderia fazer o quê? Coalizão, como é o Partido Socialista, tá? que pode apoiar aqui, tá? Que simplesmente tem o Partido Centrista, que quer continuar no euro. Tá? Então, quer dizer, só os partidos mais à direita que não apoiaram. Tem um Partido Comunista que pensa que a Grécia deve abandonar a zona do euro. Então você teve o quê? Você teve, né, essa coalizão aqui da Grécia. Então elegeram um partido de extrema esquerda. E qual era a promessa? Eu não vou fazer as reformas, eu não vou pagar a dívida com sacrifício da população, não vou fazer isso. E por isso faz o quê, gente? Chega lá para a Troika e fala, Troika, eu não vou pagar mais. Troika, eu não vou aceitar essas reformas. E a Troika faz o quê? Fica quietinha. Tudo bem, você que sabe.
Por que isso? Porque a Troika não é besta, ela é igual a FMI. Eu te empresto, você quer 100, mas eu te empresto 10, depois mais 10, mais 10, e vou verificando se você honrou ou não os seus compromissos. Então, gente, aconteceu mais ou menos isso. A Grécia tinha que pagar os seus credores numa sexta-feira. Estava acertado da Troika repassar uma determinada quantia para a Grécia numa quarta-feira. Na segunda-feira, o ministro grego vai lá, o Alex Tripsi, e faz o quê? Chega para a Troika e fala: Troika, tá tudo certinho para o repasse na quarta-feira? A Troika fala: eu repasso, mas você tem que fazer reforma da Previdência, você tem que reduzir o salário do servidor público, demitir o servidor público. Eu não aceito de jeito nenhum, isso é sacrifício da população, eu não aceito. Você não aceita? Então eu não empresto. Ah, mas eu preciso. Mas então faça o que eu estou falando. Ah, mas isso eu não aceito. Então eu não faço. Não empresto. Quem precisa é você. Qual foi a solução que teve o Alex Tripsi? Chamar um plebiscito. Para fazer o quê? Chamar um referendo. Para quê, gente? Para a população da Grécia falar se aceitava ou não essas imposições aí. Se aceitavam ou não essas imposições. Fizeram um plebiscito e ficou muito perto. Ficou 52% e 48%. Tá? Ficou muito perto. Mas o não venceu. Tá? Ó, se aceitasse, os gregos aceitariam as exigências do FMI e da Europa para receber ajuda financeira. Se as aceitassem, o país aumentaria impostos e cortava aposentadorias. Se aceitasse, a Grécia seguia na zona do euro. E Alex Tripsi podia deixar o cargo de primeiro-ministro. Tá? Se ele não aceitasse, os gregos rejeitariam as exigências do FMI e da Europa para receber ajuda financeira. Haverá novas tentativas de negociação entre a Grécia e seus credores. Bancos podem ficar sem recurso e quebrar. E se não houver acordo com as novas tentativas, a Grécia pode deixar a zona do euro. Não é isso? Gente, então houve isso. E o que o FMI estava falando para a Grécia? Grécia, para você pedir ajuda, tem que fazer a primeira coisa. São 14 passos. Quais são os primeiros? Primeiro, você tem que pedir uma ajuda novamente. Então vai lá e peça. 2. Ajustar o imposto ao consumidor e ampliar a base de contribuintes para aumentar a arrecadação. Ou seja, eu tenho que ampliar meu leque. No Brasil é como se de repente começasse a cobrar imposto de renda para quem ganhasse hoje abaixo de R$2.000. Fazer reformas múltiplas no sistema de aposentadorias e pensões. Gente, a Grécia, a aposentadoria estava em 55 anos. Tem que elevar, tem que ir lá para cima, não pode acumular aposentadoria com pensão. O que a gente vive no Brasil hoje, mais ou menos? Garantir a independência do sistema de estatísticas do país, responsável por julgar dados econômicos e populacionais. Por que isso? Porque lá estava havendo manipulação dos dados. Criar leis até que assegurem corte de gastos quase automáticos. Ou seja, mais ou menos aquele caso, né? Chegou num determinado custo, gasto, vai cortar, vai demitir, não pode ficar. Reformar o sistema de justiça civil para torná-lo mais eficiente e reduzir gastos. Fazer reformas comerciais que permitam abrir estabelecimentos comerciais aos domingos e ampliar os horários de venda, entre outras. Por que isso? Porque se eu amplio o horário de funcionamento, automaticamente a gente vende mais e o Estado arrecada mais. Aliás, só conversa minha aqui agora. Eu nunca entendi por que o comércio fecha aos domingos, se domingo você está em casa, você pode comprar, durante a semana você está trabalhando. Então eu não entendo isso. Eu, se eu fosse dono da loja de material de construção, de oficina mecânica, eu abriria domingo e fecharia na segunda. Por que isso? Porque domingo, sábado, domingo é quando as pessoas têm condições de ir, né? Mas não sou eu que faço isso. Vamos lá. 8. Privatizar o setor elétrico, a menos que se encontre medidas alternativas com o mesmo efeito. Reformar o sistema trabalhista. Isso inclui revisar negociações coletivas e regulamentações de demissões coletivas. Nós estamos vendo isso no Brasil. No Brasil, em 2017, foi aprovada a reforma trabalhista. Nós estamos vendo, o que você está vendo que foi imposto para a Grécia, vê se não é mais ou menos o que o Brasil já vem fazendo hoje. Reduzir a oferta de crédito de alto risco e regulamentar o sistema bancário. Aumentar de forma importante o programa de privatizações com a transferência de 50 bilhões em ativos gregos a fundos independentes com sede na Grécia. Modernizar, fortalecer e reduzir os gastos para o governo grego. Permitir que a Troika, Banco Central Europeu e o FMI e a Comissão Europeia volte a Atenas. O governo deve consultar essas instituições para fazer todas as reformas relevantes antes de submetê-la à consulta pública ou parlamento. E voltar a examinar, e se for o caso, mudar as leis aprovadas nos últimos 6 meses, que pode ter levado ao retrocesso dos programas de resgates anteriores. Então, foi imposto tudo isso à Grécia. E agora o que aconteceu, gente? A população da Grécia não aceitou. O que o Alex Tripsi fez?
Não tem outra solução, gente. Entregou o cargo. Chamou novas eleições e falou, se eu for eleito novamente agora, eu vou ter que impor essa aqui. E não teve saída. E é por isso que a Grécia fez esses cortes e hoje está recebendo a ajuda da Troika e por isso está conseguindo sair dessa crise aí. Está caminhando, devagarzinho, tá? Mas está caminhando. E se ela continuar fazendo tudo bonitinho, lá por volta do ano 2025 ela consegue reduzir sua dívida para 100% do PIB. Ou seja, se está em 180, reduzir até bastante. E aí você entende por que alguns analistas brasileiros, não estou dizendo que estão certos ou estão errados, mas justifica a crise na Grécia para fazer as reformas no Brasil. Eles falam exatamente isso, que se o Brasil não fizer os cortes agora, eles podem entrar numa crise e se tornar uma Grécia. E vai ter que fazer esse corte de forma muito mais profunda, muito mais de uma vez só, tá mais à frente. Então, por isso que fala que é melhor fazer paulatinamente do que fazer de uma vez só, tá mais à frente. Isso é argumento de quem defende as atuais reformas da Previdência, reformas trabalhistas, tá? As reformas pelas quais vem passando o país. Fala, ou faz isso, ou então mais à frente a gente vai poder sofrer estilo a Grécia. É por isso que fala até mesmo do limite do teto dos gastos públicos. Se eu não limitar, eu vou ser obrigado a vender mais títulos, e se eu vendo mais títulos, eu vou me endividar cada vez mais. Entendeu a brincadeira? Gente, agora o pior é que essa crise não está só na Grécia. Essa crise está em outros países. Estão nos chamados PIGs. E o que vem a ser PIGs? PIG em inglês, porcos, tá? Gente, pensa o seguinte, ó, quem fez essa sigla podia ter utilizado qualquer sigla. Vê se não dá com PIGs, eu não consigo fazer a sigla GIPs. Olha só, eu faço a sigla GIPs tranquilamente, não é isso? Tá? Mas por que eu fiz PIGs? Porque quem criou a sigla, ela quis fazer, gente, tá? Uma analogia a porco. Tá? Ele quis fazer, por quê? Porque porco vive na lama, então ele quis fazer uma alusão dos países que estão economicamente quebrados, que estão na lama da economia da União Europeia. E quais são eles? Tá? Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha. De novo, Portugal, Irlanda, Grécia, Itália, Grécia e Espanha. Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha. Portugal já quebrou, já pediu ajuda para a sua própria Troika na ordem de 150 bilhões de euros. A Irlanda já quebrou, já pediu ajuda para a própria Troika na ordem de 165 bilhões de euros. A Grécia já quebrou, já pediu ajuda na ordem de 350 bilhões de euros. A Espanha quebrou, pediu ajuda de 140, mas ela deve 650 bilhões de euros. Se você somar só isso aqui, isso dá mais de 1,3 trilhões de euros. Gente, é muita dívida, é muita crise, tá? A crise está tão alta, que o símbolo da crise na Espanha é o desemprego. A taxa de desemprego da Espanha está altíssima. Se você acha que no Brasil está alta, tá? Com 12, 11%, com tendência de queda aí, tá? Imagina isso aonde, gente? Na Europa. Imagina isso aonde, gente? Na Espanha. A Espanha batendo na casa dos 27%. Isso geral, porque entre os jovens chega a 60%. Porque é mais fácil, olha só, a Grécia, 27%. Porque é mais fácil você, quem está com mais idade, tá se mantendo no emprego do que o jovem conseguir um novo emprego. Então essa é a crise, tá? Essa é a situação. Professor, tá? Entendi, beleza, tá certo? Entendi isso aqui, Portugal, Irlanda, Grécia, Espanha. Mas e a Itália? Você não falou da Itália. Sabe por que eu não falei da Itália, gente? Porque a Itália que é o problema. A Itália que é o problema, ela ainda não pediu ajuda. Mas a Itália, olha só, todos esses juntos devem algo em torno de 1,315 bilhões de euros. Tá? 1.215 bilhões de euros. Já só a Itália sozinha, ela deve mais de 2 trilhões de euros. Isso mesmo, deve mais de 2 trilhões de euros. E a Itália, vamos lembrar que é a segunda força econômica da zona, a terceira força econômica, melhor dizendo, da zona do euro, que só perde para a Alemanha e França. Porque o Reino Unido, vamos lembrar que ela não faz parte da zona do euro.
Então a Itália, gente, deve mais de 2 trilhões de euros. Você sabe qual é o símbolo da crise na Itália? Isso mesmo, é o suicídio. O suicídio. Por quê? Velhinho tá indo pra rua e dando tiro na cabeça. Por que velhinho tá indo pra rua e dando tiro na cabeça? Qual a razão? É simples você entender. Eu sempre gosto desse exemplo meu aqui. Seguinte, pobre quando tá lascado e se lasca mais um pouquinho, é tranquilo, né? Tudo bem, né? Tá lascado mesmo, tá certo? Tá. Agora risco, quando tá rico, tá, quando se lasca é muito grande. Quer ver exemplo disso? Pobre, gente, tá acostumado a comer arroz, feijão, farinha, bife de zoião. Se falta o bife de zoião, ovo frito, vai comer o quê? Só arroz, feijão e farinha. Se falta o arroz, come só feijão e farinha. Se falta o feijão, come só farinha e agradece a Deus que tem. É assim ou não é? Agora eu pergunto, rico, vai acostumar a comer arroz, feijão e farinha? Salão, bolsa, sapato, bolsa, sapato, bolsa, joias? Né? Primeira coisa aqui. Segunda coisa é o seguinte, tá? Você que tá novinho aí, tá? Você tá com 17, 18 anos, começando a vida agora. Se você perder tudo que você conquistou na vida, de grana, money, bufufa, patrimônio, você perde muita coisa? Não, tá até começando até a rir, não, né? Tá, e se perder tudo, vai ser mais ou menos tranquilo, sacudir a poeira, levantar a cabeça e falar, vou conquistar de novo? Ah, é tranquilo, não é verdade? Beleza. Tá, quanto tempo? Mais 6 meses, 1 ano? Ok. Vamos lá agora, pra você que tem, eu tô com 44 anos. Para você que tem a geração dos 40 aí, se nós perdemos tudo que nós conquistamos de grana, money, patrimônio, bufufa na vida, a gente perde muito. Posso falar para vocês, gente, que eu perco no mínimo 34 anos de trabalho. Eu trabalho desde os 10 anos. Na verdade, como eu morava em roça, em chácara, tá, eu trabalho desde os meus 7 anos, já trabalhava, tá? Pegava esterco, pro vizinho, com as plantas, sempre fiz arranjar um jeito de ganhar um dinheirinho. Tá? Mas desde 10 anos que eu trabalho, vendia picolé nas ruas. Aí já tinha noção de acumulação capitalista. Era assim. Tá? Se eu perder, eu vou perder no mínimo 34 anos de trabalho. E perder 34 anos de trabalho, se eu perder tudo da noite pro dia, vai ser mais ou menos fácil, tranquilo, sacudir a poeira, levantar a cabeça e falar, vou conquistar de novo? De jeito nenhum. Vou levar no mínimo mais quanto tempo para conquistar? Mais 34. Eu já tô com 44, dá quanto? Dá 78. Vou conquistar com 78 pra quê, gente? Pra ver a tampa do caixão fechar por dentro? De jeito nenhum. Não tem nem mais força mais pra isso. Tá? Não tem mais disposição. Calma, depois que a gente passa dos 40, como diz minha mãe, é de meio-dia pra tarde, é ladeira abaixo, tá? A coisa não funciona mais do mesmo jeito. Tá? Gente, então agora você vai pra Itália. Imagina, a Itália é um país de velhos. A população já tem 60 anos. Viviam bem. Eram ricos, viviam bem. E de repente, gente, tá fazendo o quê? Perde tudo. Vai reconquistar para qual reencarnação? É melhor fazer o quê, gente? Dar um tiro na cabeça. Tá entendendo a situação da Europa? Entendeu a questão relacionada com a crise europeia? Viu que essa questão é o quê, gente? Ela é triste. Entenderam aí? E é por isso que fala que o Brasil tem que fazer reformas para evitar algo parecido, algo semelhante. Com isso você entendeu a crise econômica mundial, com isso você entendeu globalização, com isso entendeu dívida interna, dívida externa, entendeu a crise na Europa, não é isso? Gente, e na volta do intervalo nós vamos falar de quê? Tá? Nós vamos falar de blocos econômicos que envolvem economia também, não é isso? Vamos lembrar que acreditar que vai dar certo é a metade do sucesso.